Meu nome é Fausto, eu sou fundador e administrador do Fórum Mosqueiros do Rio. Também quero aproveitar a oportunidade para aquele que estiver interessado em ter uma área, um espaço reservado para poder conversar sobre a pesca com mosca, que se cadastre no fórum e assim estará numa comunidade de pessoas que gostam da prática do fly fishing, gosta do atado, né, que a nosso tema da aula de hoje. Tá, então, dando continuidade, eu estou apresentando para vocês a imagem referente ao atado da Brasse. Tá? Segundo a história dessa mosca, né, ela foi elaborada por um grupo na verdade, por 3 amigos que praticavam a pesca com mosca nos Estados Unidos. E por iniciativa deles, conversando, resolveram colocar um pouco mais de peso e lastro, né, para que a mosca pudesse afundar um pouco mais. Então, ela não caracteriza especificamente um inseto, né? Ela vai atrair o peixe, né? No caso o predador, seja ele um pequenino lambari ou uma truta ou até mesmo uma tilápia, pela silhueta que ela oferece, que pode ser correspondente a uma larva de um inseto, ainda em sua forma imatura, que é um inseto aquático. Pode ser um momento da transformação de larva para pupa, ou seja, pode representar uma pupa, e também pode representar, até mesmo em alguns casos, a silhueta de uma ninfa, segundo os autores. Tá? Esse corpo metálico que está sendo apresentado, né, inicialmente, eles fizeram uso de latão, por isso que leva as iniciais do nome Brass. E eles batizaram ela de Brass, porque o corpo era feito de latão. Como nos anos 60 já estava ocorrendo muitos equipamentos, aparelhos eletrônicos, e esses aparelhos eletrônicos, porventura, podiam vir a dar algum tipo de dano, como, por exemplo, rádios, eles descobriram que retirando do interior desses aparelhos, fios de cobre poderia ser usado para o atado dessa mosca. O anzol que eu escolhi para fazer o atado, vocês podem usar qualquer anzol que tenha a sua especificação como sendo adequado para uma Cades pulpa, né? Ou no caso um shrimp, que seria um pequeno crustáceo, e ele tem essa característica própria. Né? Eu escolhi o anzol da Tiemco, TMC 2457, e não estou usando aquele número 14 que está ali na caixa, não. Eu estou usando um anzol um pouco maior, para poder facilitar o atado e também facilitar a visualização para vocês. Na imagem da direita, eu coloquei alguns pontos referenciais. Né? Por favor, vocês não precisam, não é necessário que você pigmente o seu anzol para fazer a montagem dessa mosca. O importante mesmo é que você possa ter noção do início e o fim da colocação do material. Eu dividi ali 2 pontos. O primeiro ponto amarelo, próximo do olho do anzol, porque é um hábito meu colocar o fio de atado um pouco afastado, né, daquela curvatura do olho do anzol. Então eu sempre deixo um pequeno espaço livre para finalizar a mosca, formando assim a sua cabeça. O ponto vermelho não exatamente precisa ficar naquele local, né? Vocês podem ver, inclusive na imagem anterior, que o autor, né, o atador desse modelo de Brass, usou um volume bem maior para a cabeça. E eu aqui agora estou diminuindo um pouco. Então eu coloquei aquele ponto vermelho ali para poder diferenciar, né, uma parte que pode ser correspondente ao tórax do inseto ou simplesmente a cabeça do inseto. Vamos considerar como a imaginação como se fosse o tórax. E o restante da haste do anzol será o abdômen segmentado do inseto. No devido momento oportuno, eu vou fazer aula de entomologia e vocês vão poder participar para que possam compreender mais, né, a dieta alimentar de muitos peixes que nós buscamos em nossas pescarias. Segundo o autor, né, o atado que ele fez teria como característica representar uma larva de um inseto chamado Cades,
que é uma tricóptera, tá? Depois, no momento oportuno, eu vou lhe apresentar, inclusive, este inseto na sua forma madura. Porque nessa imagem que você está vendo aí, é a imagem imatura, onde ele vive um período longo de sua vida sobre as águas, sobre a água do rio ou da represa. Esse é um estágio evolutivo do inseto, onde ele deixa de ser uma larva e passa a ser uma pupa, né? E os autores desse atado também caracterizaram como sendo possível ser um momento dessa transformação, dessa metamorfose, deixando de ser uma larva e passando a ser uma pupa. Essa outra imagem, eu estou mostrando a larva de um díptero. Díptero nada mais é do que uma larva de um mosquito. Inclusive, os próprios autores consideraram como sendo possível representar um. O importante é você fazer uso do anzol proporcional ao tamanho da larva que você deseja imitar. Para pescar lambari, por exemplo, que é uma pescaria, uma das minhas pescarias preferidas, o anzol deve ser muito pequeno. No meu caso, os meus lambaris são pequeninos. E eu preciso usar anzol número 20, número 22, número 20, até o número 18 eu consigo ter uma boa estatística de captura. Daí em diante, ele não consegue abocanhar a imitação de inseto que eu faço. Nesse caso aí, se você estiver montando esta brace para a pescaria de truta, você pode usar o anzol 14, anzol número 12, em alguns casos até mesmo o anzol número 10. Eu vou trabalhar agora com fio de cobre, como eu tinha dito para vocês. E existe uma relação de calibre, de espessura internacionalmente comercializado. No nosso caso, que nós somos atadores, muitos dos materiais que nós compramos, né, como eu vou colocar em destaque depois, essa bobina para você ver, nós compramos o carretel de cobre já com especificação, conforme está mostrando na tabela da esquerda, onde está escrito X Small, XSM, que significa uma espessura de arame muito fino. Nós temos a espessura Small, BR, médio e largo. E os equivalentes em milímetros aproximados, né? Ou seja, o Extra Small tem 0,12 milímetros, que é bastante fino, equivalente a um tippet que nós colocamos no anzol também. Na tabela da direita é para quem tiver a curiosidade de ter uma avaliação com relação a uma unidade de medida internacional, chamada AWG, que significa American Wire Gauge, ou seja, a espessura internacionalmente comercializada. Ou seja, por exemplo, na tabela da esquerda, o fio de cobre escrito BR, brace, ele tem 0,22 milímetros aproximados. E olhando na tabela da direita, você pode ver que ele seria correspondente a um fio AWG32, que seria o mais próximo dele. A nomenclatura usada, né, quando você pede a compra do fio de cobre, segue essa especificação em números pares. Agora eu vou fazer uma troca de imagem para que nós possamos iniciar o trabalho. E propositalmente eu coloquei aqui uma brace, né, que eu mesmo matei, para que você já possa ter noção de como vai ser o nosso trabalho de visualização. Eu vou agora colocar em close somente essa imagem para que eu possa iniciar o atado. Ok? Então essa é a brace que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer uma troca de anzol. Tá? Vou pegar um anzol que eu já tinha pré-marcado ele com o objetivo de instrução, de orientação. Esse anzol que está aqui, eu já coloquei algumas pintas brancas. Você não precisa colocar essas pintas, porque é apenas para que eu possa orientar a sua visualização, que eu vou procurar fazer toda a montagem dessa mosca, me baseando no ponto de início de colocação. Deixa eu pegar uma ferramenta melhor para poder mostrar. Pronto, essa ferramenta aqui ela vai ajudar bastante.
Aonde eu tenho aqui é onde eu vou colocar o fio de atado. Aqui é uma divisão que eu vou deixar separado, aonde eu vou iniciar a colocação do fio de cobre. E aqui é o ponto em que eu vou terminar e daqui eu não passo o fio de cobre. A única orientação que eu posso passar nesse momento para vocês é que evitem levar o fio de cobre até essa seção que está aqui, tá? Porque realmente não há necessidade nenhuma. Você pode levar um pouco mais próximo dessa curvatura que está aqui. Toda a haste desse anzol é curva, então você pode escolher o ponto de parada onde você quiser. Eu evito de levar até esse ponto final aqui porque atrapalha muito o meu trabalho, e se atrapalha o meu trabalho, vai atrapalhar o seu trabalho também. Eu sempre inicio o atado, tá, com esse fio de atado aqui, feito pela Uni, é uma preferência minha, espessura 8/0, que equivale a aproximadamente 72 dNE. Eu escolhi na cor preta porque eu vou finalizar esse atado fazendo a cabeça da braça também na cor preta. Eu vou colocar também, para poder me ajudar nesse trabalho, eu coloco uma lente, uma lente de grau, tá? Então eu vou encaixar sobre meu óculos e eu vou agora fazer a colocação em vez de colocar aqui, onde a maioria dos atadores coloca, que é aqui, nessa seção, eu vou levar o fio de atado um pouco mais para trás sobre a pinta branca. E vou dar a primeira volta ali em cima daquela pinta branca que está ali. Tá? Pronto. Algumas voltas é o suficiente para que ela possa ficar travada apenas com o peso da bobineira, apenas com o peso do bobbin. Tá? Com relação ao fio de cobre que eu vou fazer uso, tá? Eu escolhi hoje, no anzol número 12, usar esse fio de cobre que está aqui com a especificação técnica de médio, ok? Então, algumas pessoas fazem uso do fio de cobre passando pela bobineira. Eu, inclusive, já mostrei isso uma vez, mas hoje eu vou trabalhar cortando. As pessoas, muitos atadores não gostam de cortar o fio de cobre, porque ao fazer o corte dele, você acaba desperdiçando um pouco do material. No meu caso, para fazer esse corte, eu vou usar uma ferramenta de corte apropriada para cortar o cobre. É um pequeno alicate de eletrônica. Evitem usar a tesoura para não causar dano. Mas quem quiser fazer uso da tesoura, deve fazer uso dessa parte aqui apropriada para cortar metal. Nunca corte o metal na lâmina. Então você vai nessa seção da tesoura final dela, encosta o fio de cobre aqui e faz o corte dele aqui, nesse local. Tá? Então eu vou agora separar o fio de cobre que eu cortei, tá? Que foi esse aqui, e vou colocar ele fixado nesse ponto branco. Tá? Como que eu vou fixar ele? Primeiro eu vou colocar ele sobre a linha preta. Tá? Observe que dá para ver uma pinta branca aqui da primeira marcação que eu fiz. Em vez de prender ele aqui, eu vou prender ele exatamente nesse ponto. Tá? Eu vou levar o fio de atado para frente, sobre a haste do anzol, e agora eu vou levar ele para trás novamente, nesse ponto que está aqui. Tá? Se você quiser, nesse momento, você pode até mesmo fazer uma amarração de whip finish. Eu levei a linha de atado um pouco mais para trás para que eu possa cobrir a pinta branca que eu tinha deixado marcada aqui. Tá? Então eu vou agora fazer uma finalização. Eu vou fazer um nozinho usando o whip finish. 1, 2, 3, 4. Fechei. Pronto, eu estou aqui com essa... mesmo que eu mude de ângulo, não vai ter problema nenhum. Eu agora vou fazer, diferente da outra vez, eu vou usar a minha mão para poder enrolar o fio de cobre. Observem que às vezes eu tenho que fazer um calço com a minha unha aqui, com o objetivo de acochar, né,
o fio de cobre para que ele fique bem próximo do fio de atado preto, né? Eu estou dando outra volta, é uma técnica de troca de mão, onde eu desço com ela, com a mão, pinço o fio de cobre com a outra mão, troco novamente e levanto. Tá? Eu vou dando um pequeno grip aqui e vou ajustando. Eu estou tendo um pouco mais de dificuldade para fazer esse trabalho porque o fio de cobre que eu estou usando é médio. Tá? Então eu estou ajustando ele, dando volta por volta, para que nós possamos, que eu possa levar o fio de atado, o fio de cobre até a seção que eu quero montar. Depois eu vou voltar esse fio segmentando ele. Tá? Eu vou continuar aqui. Agora eu já estou começando a me preocupar em desviar da ponta do anzol. Tá? Estou desviando da ponta do anzol. Continuo desviando da ponta de anzol. Ele vai entrar na parte curva. Vai entrar na parte curva. Vou levar até aquela pinta branca. Tá? Vou levar até a pinta branca. Estou dando uma pequena acochada. Usando a unha, eu estou dando uma pequena acochada no fio. Para que ele possa ficar bem, volta por volta, muito próxima. Vou levar mais algumas voltas. Eu já cobri a parte branca. Eu já poderia terminar aqui nesse momento. Tá? Já poderia terminar aqui. Eu vou levar mais um pouquinho. Pronto. Já marquei. Acho que cabe mais uma volta. E eu ainda tenho arame de sobra para poder trabalhar. Bom, nesse momento, eu vou agora começar a voltar o fio de cobre. Tá? Eu vou botar o dedo indicador segurando aqui com o objetivo de evitar que eu perca um ponto de contato, né, com o fio de cobre. Eu poderia até largar ele aqui, mas o fio de cobre mantém um pouco o efeito mola. Então eu estou mantendo o dedo indicador aqui segurando o fio de cobre. Vou começar a dar a primeira volta, retornando o fio de cobre por cima da primeira seção e já criando uma segmentação, já criando um espaçamento, né? Eu tô agora criando esse espaçamento para dar a sensação de que eu estou segmentando o abdômen. Geralmente, dependendo da situação, você consegue dar 5 voltas. Em alguns casos, você pode chegar a dar até mesmo 6 voltas com fio de cobre. Pronto. Agora eu estou chegando na parte final. Consegui dar 1, 2, 3, 4, 5 e agora eu vou dar a 6ª volta. E vou travar ele no ponto que eu quero travar, que é exatamente aqui em cima. Aqui em cima. Já sobre o fio de atado preto. 1, 2, 3. Um amigo questionou sobre a necessidade de colocar resina UV. Mas lembrando que originalmente esse atado evoluiu para o cobre devido à grande resistência que tem a não se romper. Né? Então eu não é necessário colocar resina UV. Tá? Dei 2 voltas de fio de atado na frente e eu agora vou encostar a ponta do bobbin. Eu trouxe a ponta do bobbin rodando a bobina. Eu estou encurtando o fio de atado e estou encostando, tá, a ponteira do bobbin no corpo do anzol para que eu possa fazer esse movimento circular aqui, ó. Esse movimento que me fez quebrar o pedaço que eu vou descartar. É por isso que muitos atadores gostam de usar uma bobineira, porque não existe esse pequeno desperdício aqui, que não é nada, nós perdemos aqui um pouco mais de 1,5 polegadas. Tá? Agora já podemos trabalhar com o fio, com a pena de pavão. Deixa eu ver o tempo como é que está. Ok, a pena de pavão nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Tá?
Eu estou usando aqui um talo completo que eu peguei de uma fantasia carnavalesca, né? E eu tô aproveitando o máximo possível essas cerdas da pena de pavão, que tem uma grande iridescência. Tá? Eu vou colocar 3 cerdas dessas aqui, tá? Mas eu poderia colocar uma quarta, porque eu estou usando o anzol número 12. Eu vou colocar 3 porque fica mais fácil até para eu poder puxar, que eles são espaçados um do outro. Você vai juntar todos os 3, rente ao talo, e vai puxar todos os 3 e vai vir junto um pouco desse material que está aqui. Esse tipo de pena pode ser encontrada em muitas lojas que vendem material de fantasia. Eu fiz uma troca de mão aqui apenas para que eu possa me descartar esta parte final da cerda, que fica muito próxima do rack da pena principal. Então eu vou dar um corte aqui para descartar essa parte que está aqui, que ela é a parte mais resistente da pena, das cerdas é aqui, e a parte mais frágil são essas aqui, onde eu vou cortar também, e eu vou descartar a parte mais frágil, porque vai acabar se rompendo. Em algum momento vai acabar se rompendo. Então eu vou dar um corte nas 3, com o objetivo de alinhamento delas. Pronto, fiz o corte, vou colocar as 3 ao mesmo tempo na lateral do anzol, vou dar uma volta só, e com essa única volta eu consigo fazer pequenos ajustes de posicionamento. Um dos ajustes que eu consigo fazer é puxar as 3 cerdas ao mesmo tempo para trás, encurtando elas. Eu estou dando uma ligeira pressão, tá, no fio de atado, para evitar de escapulir. Então eu estou puxando, eu estou dando tensão na bobineira e estou também puxando aqui as cerdas para elas encurtarem de tamanho. Agora vou fazer os primeiros movimentos para prender elas no anzol. Pronto, está feito. Eu vou mudar um pouco esse ângulo que está aqui, que favorece o meu trabalho, mudando o ângulo do anzol na morsa, no mordente da morsa. Vou levar o fio de atado para trás novamente, colocando ele aonde tudo começou, aqui. Agora eu tenho o fio de atado, eu tenho as 3 fibras de pavão e vou enrolando as fibras volta a volta no fio de atado para poder ter resistência. Para cada volta que eu estou dando aqui, eu quando começar a prender, vai me dar uma resistência muito grande, tá? Existem outras técnicas para fazer isso que eu estou fazendo. Eu escolhi essa aqui porque é a mais simples para que vocês possam ter essa primeira experiência. Quando eu for fazer o atado de outros padrões de mosca, eu vou usar uma técnica diferente. Essa técnica aqui é bastante simples, tá? São muitas voltas. Agora eu tô acabando de fazer essa primeira volta. Agora eu vou enrolar o conjunto todo de uma vez só. A primeira volta eu faço no ponto de indexação. A segunda volta eu faço por trás, tá? Por trás. E a terceira volta eu dou um passo suave para frente, tá? E agora eu levo mais uma para frente, 2, volto uma para trás. Eu tô fazendo volume, tá? Eu tô fazendo volume. Olha como já está ficando com volume aqui. Agora eu volto para frente. Vou dar mais uma volta para frente. Vou continuar dando mais uma volta para frente. Vou dar uma volta para trás. E uma para frente final. Pronto. Eu fiz quase um X aqui. Com o objetivo de dar esse formato que está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu desenrolei as 3 fibras. Levantei elas aqui. E vou usar a técnica da laçada. Passei a primeira volta do fio de atado sobre ela. Passei a segunda volta. Passei a terceira volta. Tá? Eu poderia passar até a 4ª volta nesse caso. Mas eu não quero passar nesse momento. Eu vou rebater as 3 cerdas para trás. E agora eu vou para aquele ponto do anzol que eu deixei sem fio de atado. Justamente no ângulo que eu quero fazer a cabeça. Onde eu quero fazer o preenchimento. Já dei 5 voltas aqui. Já está preso. Agora eu vou fazer o corte
Para fazer o corte aqui eu também tenho alguns macetes, né? Um deles é você colocar a ponta da tesoura alinhada com o olho do anzol, né? Você pode até encostar se você quiser e fazer o corte, tá? Sobrou esse pequeno material que está aqui e eu agora vou apenas fazer um enchimento e o formato da cabeça, né? Eu deixei vazio esse pedaço de propósito, tá? Meu objetivo foi realmente... deixa eu cortar aqui um pequeno fio. Pronto. Eu sem querer bati com um fio de atado na ponta do anzol. Agora que já está feito o formato da cabeça que eu queria, eu vou fazer o nó de finalização, tá? Encaixa a alça principal do whip finish, passa por trás, vira. Fiz uma figura 4 de cabeça para baixo, de cabeça para cima, figura 4. E ó, enrolo novamente. E fecho. E traço. Escapuliu. Pronto. Perfeito. Agora eu vou repetir a operação. Certo? 1, 2, 3, 4. Tirei. Agora eu vou avaliar se a cabeça ficou como eu queria, né? Cabe mais 4. 1, 2, 3. Agora sim. Agora ficou no volume que eu quero. Observem como foi possível colocar uma quantidade grande de material aqui. Enquanto que outros atadores mal conseguem dar 2 ou 3 voltas e fica sem espaço. Esse espaço foi criado para isso. Tá? Então eu vou aqui simplesmente fazer a resinagem de finalização. Você pode usar o Red Cement. Eu escolhi esse aqui, que é o meu preferido, porque dá uma finalização vitrificada na cabeça. Mas você poderia também fazer uso de esmalte, né? Como por exemplo esse famoso esmalte que está aqui. Tá? Eu não vou fazer uso desse esmalte porque eu esqueci de diluir ele. Eu preciso diluir ele mais um pouco. E para diluir aquele esmalte ali, eu uso óleo de banana. Tá? Eu vou colocando gotas de óleo de banana, 10, 15, 20 gotas de óleo de banana, que seja lá 30, até que eu consiga fazer com que o esmalte fique novamente com fluido, né? Bastante líquido. Fica para facilitar. Mas eu vou aqui usar o Red Cement. Como é que eu uso o Red Cement? Primeiro eu coloco a mosca no ângulo que eu tenho uma melhor visão possível do fio de atado. Depois eu uso essa ponta que está aqui para deixar escorrer um pouco o Red Cement que está no pincel. Tá? Pronto. Uma vez que escorreu o excesso, eu uso a agulha, no caso o bodkin, para colocar a porção tanto na cabeça quanto no queixo. E não mexe mais. Tá? Não mexe mais porque eu vou aplicar uma segunda camada. Mas eu só vou aplicar uma segunda camada que vai vitrificar melhor ainda, né? É uma questão estética apenas, tá? Depois que essa aí secar. Depois que essa secar, nós já vamos ter a mosca atada. Aqui eu tenho ela em ângulo para que vocês possam ver. Eu posso dar um pequeno giro. Eu consigo ver aqui a segmentação dela bem feita, né? A cabeça ou o tórax, e ali na frente a finalização. E se você desconfiar que o olho do anzol está entupido, se por algum motivo você desconfiar que o olho do anzol está entupido, você pode usar uma pequena lima, que é usada por dentista. Essa lima aqui, no caso, é uma número 30, onde você passa ela aqui apenas com o objetivo de se certificar que o olho do anzol está realmente desentupido. No caso, você pode usar também uma pena. Eu não tenho uma pena aqui disponível nesse momento para poder passar. Outra alternativa para poder ajudar a desentupir seria usar aqui a pontinha do nosso bodkin, certo? Para poder tirar o excesso de resina que porventura estivesse aqui. E aí está a nossa mosquinha já atada, pronta para ser fotografada, e vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Nós podemos debater
Eu quero, nesse momento, agradecer todos que participaram dessa videoconferência. O meu objetivo principal na realização dessas videoconferências é estimular novos adeptos à modalidade do atado. Né? Muitas pessoas, da mesma maneira que eu tive dificuldade para iniciar, eu tenho certeza que muitos amigos também têm dificuldade para poder comprar o material correto, para ter uma orientação de montagem da mosca. E eu quero dar continuidade ao que eu comecei em 2005, quando coloquei o fórum no ar. Esse ano ele completou 17 anos no ar. Porém, agora, no desenrolar de todo esse período de tempo, eu pude desenvolver minha habilidade com relação às técnicas de atado. E é uma satisfação muito grande poder compartilhar isso com você, compartilhar isso com vocês que estão assistindo essa videoconferência ao vivo ou assistindo a videoconferência que eu vou editar e colocar no YouTube.